Começou. Beleza, gente, dando continuidade aí na UC 5.3, que fala sobre estatística, né? Então, nós já estamos na plataforma, né? Deixa eu ver aqui. Hoje eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. Estão enxergando? Todo mundo? Beleza? Estamos sim. Então tá bom. Então eu vou falar um pouco sobre acidentes. Hoje a gente não vai ver números não, tá? A gente vai falar um pouco da parte teórica, que é a questão da consequência dos acidentes e por aí vai. Então, primeiro, as consequências do acidente. Primeiro, quando acontece um acidente, nós temos aí como consequência uma incapacidade temporária, né, que o trabalhador fica afastado do trabalho por um período até que esteja apto para retornar à sua atividade laboral. Quando o afastamento é superior a 15 dias, então é gerado um benefício pecuniário, chamado auxílio-doença, tá? Que ele fala em 91% do salário. Por que 91%? Na verdade é 91,5%, porque você ganha 100% do seu salário e 8,5%, 8,5% vai para o INSS. Então, o INSS não vai te pagar os 100%, ele vai te pagar somente 91,5%, tá bom? Mas isso também tem, quando é auxílio-doença, né, que por acidente de trabalho, tá? Então, é um salário, ele é inteiro, né? Então, com base no que você recebe, você vai ganhar 91,5%. Quando é auxílio-doença, mas auxílio-doença na questão de não ser acidentário, né, aquelas acidentes que ocorrem fora das condições de acidente do trabalho e acidente do trajeto, aí as pessoas acabam ganhando menos, mas a gente vai ver para frente. Então, nós temos aí, quando tem essa incapacidade temporária, né, então o camarada fica afastado aí menos do que 15 dias, a empresa paga, passou de 15 dias, quem paga é o governo, tá? Então, até 15 dias, a empresa vai arcar com isso, passou disso o governo. Quando é um incapacitante permanente, o trabalhador fica incapacitado de exercer a atividade profissional que desempenhava na época do acidente, essa incapacidade permanente pode ser total ou parcial. Na incapacidade permanente total, o trabalhador fica impossibilitado de exercer qualquer tipo de trabalho e passa a receber a aposentadoria por invalidez 100% do salário do benefício. 100% do salário do benefício não é o salário bruto que ele ganha. Então, você ganha R$1.000, esse é o bruto, né? Aí vai tirar 8,5%, que é do INSS, então você vai receber a diferença. Na incapacidade permanente parcial, o trabalhador recebe uma indenização por incapacidade sofrida, né, que seria esse auxílio-acidente aí em torno de 50% do salário do benefício. Então é interessante vocês entenderem que hoje o governo, até para tirar um pouco dessas invalidez, né, porque antigamente qualquer coisa, o cara perdia a ponta do dedo, se tornava inválido e recebia aposentadoria, tá? Eu tenho um primo que perdeu a ponta do dedo, que eu vou mostrar depois da NBR 1480, cada parte do corpo tem um determinado valor e a importância, e ele perdeu a ponta do dedo e está aposentado até hoje, recebe pouco, né? Recebe acho que 50% na época de um salário mínimo, acho que até hoje um salário mínimo, tá? E mais, aí ele trabalha e a vida que segue. Tá bom? Quando é uma simples assistência médica, o trabalhador recebe atendimento médico e retorna imediatamente às suas atividades profissionais. Isso é quando o camarada sofre um acidente, a gente vai computar como acidente, tá? Então, o camarada teve, sei lá, machucou, caiu, né? Sei lá, aí, pô, tá com dor aqui, a gente leva no hospital, tirou um raio-x, não é nada, né? E só toma um Dorflex, alguma coisa e já volta para a atividade. Então, é uma coisa rápida. E nós temos o óbito, né? O trabalhador falece em virtude de um acidente de trabalho. Os familiares recebem pensão por morte, 100% do salário-benefício. Mas isso tem quando é comprovado que é acidente por morte, né? Acidente por morte, desculpa, quando o óbito é por acidente, né? Então, é configurado que ele morreu por acidente de trabalho. Bom, então, aí, entrado no INSS, o pessoal vai receber, tá bom? Os familiares, na verdade, aí tem uma hierarquia, né? Primeiro a esposa, no caso, o cara não é casado, ele é amaziado, tal, ou tem uma união estável, né?
tem que ter um documento para identificar isso. Depois, né, na ausência disso, vem filhos, então tem uma hierarquia, pai, mãe, por aí vai, tá? As causas de acidente, desde a Revolução Industrial, o pessoal acreditava que o trabalhador era o principal responsável pela maioria dos acidentes que sofria, que vinha aí o conceito como atos e condições inseguras, né? Aí começaram a ganhar força, né, na prevenção de acidente. Assim, era comum que as causas dos acidentes fossem a desatenção, a falta de coordenação motora, a instabilidade emocional do trabalhador, né? Cada acidente que ocorria, né, o pessoal tinha uma causa, né? Então, qual que era a causa, né? Sempre o trabalhador era o responsável. Então, eu sou dessa época, né, lá atrás, há 25 anos atrás, quase 30 anos atrás, o pessoal só pensava assim em ato inseguro. Então, os acidentes são divididos em ato inseguro e condições inseguras. O ato é quando a atitude do funcionário, né, quando a negligência, a imperícia, né, essas coisas relacionadas à pessoa, é um ato, a atitude dele foi errada. E as condições inseguras, quando as condições do ambiente não estão boas, então a calçada está desnivelada, é o cinto de segurança que não funciona, a empresa que não dá um equipamento de proteção, e por aí vai, são condições, tá? Então, antigamente, sempre o culpado era o trabalhador. Sempre. Mas como que o cara se machuca? E aí tem ainda, né, algumas causas que o pessoal começou até a definir, né? Que a questão do acidente era interessante, porque sempre era o funcionário. Depois isso mudou. Eu lembro também muito bem dessa mudança, quando alguém chegou e falou, peraí, a gente só está culpando o funcionário. Mas vamos refletir? Então vamos refletir. No momento que a gente começa a refletir, a gente percebe que, peraí, o funcionário ele cometeu um acidente, ele sofreu um acidente, mas alguém sofre acidente porque quer? Não. Se o cara não sofre acidente porque quer, quais foram os fatores que levaram ele a sofrer um acidente? E quando a gente começa a discutir os fatores que levaram ao acidente, aí tem um monte de outras ferramentas que a gente vai ver, né? Quando a gente começa a discutir isso, automaticamente cai na condição. Ou seja, se o camarada ele sofreu um acidente por imperícia, nós da empresa não capacitamos ele. Se o camarada sofreu um acidente por desatenção, porque nós não demos treinamento suficiente. Sim, e por aí vai. Né? Se o camarada, ou seja, nós temos que puxar a responsabilidade para a segurança do trabalho, para a empresa, tá? Mas peraí, ninguém se machuca porque quer. Se o cara se machucou, alguma coisa aconteceu. E aí nós começamos a rever nossos conceitos, começamos a rever as nossas posturas, começamos a rever nossos treinamentos, nossos formulários, e por aí vai, tá bom? Então, a coisa começou a mudar. Então, teve as causas dos acidentes. Muitos autores, né, com esse pensamento, formularam teorias sobre a causalidade dos acidentes. Então, nós vamos apresentar algumas causalidades dos acidentes. Então, nós temos teoria do por acaso. Então, foram teorias, né, pensamentos aí que a galera começou a colocar para tirar a responsabilidade da empresa. Tá? Para falar que o cara se machucou, como eu comentei, pela questão do ato seguro. Então começaram a pensar assim, teoria do por acaso. Todas as pessoas expostas ao mesmo risco teriam igual chance para o acidente, que ocorreria, então, de forma inteiramente ao acaso, atendendo à vontade de Deus. Então, veja só a estupidez da teoria por acaso. Né? Então, é fácil, né, culpar Deus pelo acidente ocasionado. E tem gente até hoje que pensa assim, tá? Se está todo mundo no mesmo ambiente de trabalho, todo mundo teve o mesmo treinamento, todo mundo teve as mesmas condições, por que aquele cara se machucou? Porque Deus castigou ele. Porque o cara, ele não é da minha religião. O cara, ele não sei o quê. Então, as pessoas acabam tendo essa questão por acaso. Foi o cara. Entendeu? Mas é porque eu faço oração todo dia, então o cara não faz, tá vendo? O cara caiu. Essas teorias são furadas. Teoria da propensão tendenciosa. O envolvimento de um indivíduo no acidente poderia aumentar ou diminuir a sua propensão para novos acidentes. Então, é até mesmo uma teoria que parece possuir indícios religiosos. Olha,
teoria de propensão tendenciosa. Então, ou seja, ó, o cara ele é da mesma religião que eu, então ele é um cara mais protegido do que a religião do Zé. O Zé, ele é ateu, então, com certeza, ele tem uma propensão a sofrer mais acidentes do que eu. Uma teoria totalmente estranha, né? Que mais tinha. Então, colocando a culpa nas pessoas. Teoria da propensão inicial desigual ou propensão ao acidente. Olha que interessante. Essa teoria já possui versões. A primeira afirma que algumas pessoas são mais propensas a acidente que outras, em função quê? De características pessoais inatas. Em outra versão, a propensão ao acidente ela é apresentada como submetida a variações associadas com eventos críticos na vida do indivíduo, mais do que com riscos situacionais. Então, eu sou pobre, eu vou sofrer mais acidentes do que você que é rico. Eu tenho uma raça, a minha raça, ela, né, a minha cor, a minha religião, a minha não sei o quê, a minha desigualdade, ou seja, eu moro na favela, eu moro numa comunidade, eu estou mais propenso a sofrer um acidente do que você que mora no Morumbi. Tá? Mais ou menos isso. Então, é uma teoria totalmente controversa. Porque acidente, se tiver que acontecer, acontece com todo mundo, não é verdade? Teoria do ajuste, estresse ou acidentabilidade. Esses indivíduos não ajustados e não integrados às suas situações seriam mais propensos a sofrer acidentes quando submetidos a tensões, estresses físicos ou psicológicos. Isso a gente encontra, tá? Mas não com essa teoria de do ajuste, então o cara é desajustado, coisas dessa. Mesmo as pessoas indiretamente, tem até as pessoas mais velhas que falam, sou desajustado. Né? Acho que vocês já viram, principalmente os pais mais velhos ou os avós, esse menino é desajustado. Né? Ô menino desajustado. Então, essa já é uma frase lá de trás, que eu lembro muito bem, que as pessoas falavam, de vez de falar que o cara era burro, esse cara é desajustado. Ou seja, a pessoa, talvez ela tivesse alguma fraqueza, ou hoje, psicologicamente, o pessoal tem um monte de resposta para isso, que o camarada, ele não conseguia trabalhar sobre fortes tensões, né? E hoje você vai trabalhar numa produção, você entra, você tem que produzir, a nossa vida é corrida, a nossa vida de segurança do trabalho, nós trabalhamos sob tensões, sob estresse, tá? Então, é complicado, tanto o estresse físico como a parte psicológica, né, principalmente colegas aí, eu nunca vi, né, assim, na fábrica, eu nunca vi um acidente grave, né, só vi em filmes, né, mas eu já trabalhei na segurança pública e trabalhei no plantão policial do hospital, e aí na entrada via aqueles acidentes horríveis, nego atropelado, baleado, esfaqueado, endiabado, né? Enfim, tá aquela galera toda lá. E aí você vai vendo isso. Isso te traz uma tensão, te traz um estresse. E no dia a dia é complicado. Tá? Então, talvez algum de vocês trabalhem em segmentos que são totalmente estressantes, totalmente tensão, aquela coisa louca, tá? Então é bem complicado. Tá? Mas essa teoria do ajuste. Tem pessoas que hoje, até a medicina... Ela faz até no próprio e-social vai entrar pessoas que têm depressão, fatores psicológicos, tem pessoas que têm depressão, pessoas que são estressadas, isso já é um fator psicológico. E hoje o pessoal já vê com uma outra forma, que entra dentro da parte de ergonomia, né? Então, se o camarada não estiver num ambiente legal, ele pode se estressar. E o camarada estressado, ele pode sofrer um acidente. Então, até isso, hoje, pensam, né? De uma forma que a psicologia entrou para estudar, né, essa galera aí, com os acidentes, né? Eu tenho até uma amiga, foi minha aluna, inclusive, ela estudou segurança do trabalho para entender um pouco da segurança do trabalho, que ela é psicóloga, fez mestrado e doutorado, hoje ela é pesquisadora da USP, e até me chamou para fazer um trabalho com ela sobre estatística, né, fazer a estatística desses acidentes, ver se a gente conseguia levantar números, né, para saber quais os fatores, né, que eu vou mostrar depois aí as pirâmides, né, para vocês entenderem melhor. Então ela queria fazer esse trabalho. Eu achei super legal, mas nunca deu tempo, né? Que ela trabalha igual uma louca e eu também trabalho igual um louco. A gente
só tem final de semana livre. Final de semana eu tenho filho e família, ela também tem filho e família. E aí a gente deixa para semana, e aí vai empurrando. Né? Se a gente cuida da família, nós estamos rodados. Aí nós temos a teoria do dominó. Essa teoria é antiga, mas ela funciona muito bem até hoje. Essa teoria deu origem às concepções de ato e condições. É interessante essa teoria, a gente usa, eu cansei de usar isso e a gente usa, nem se for mentalmente, você vai ter assertivas gigantescas. Então nós temos aí a teoria do dominó, essa teoria deu origem às concepções de atos e condições inseguras, né, de grande difusão em nosso país. A sequência de eventos levando à lesão é descrita como composta por 5 estágios. Então, tem lá os estágios: acidente social e hereditariedade, levando o quê? Né? Ao acidente, a falha individual como razão para o acidente, ato e ou condição insegura que resulta em acidente, acidente que leva a lesão ou um acidente e a lesão propriamente dito. Então, esses componentes estariam dispostos como peça de um dominó em sequência, de tal modo que a queda da primeira peça implicaria o que? A derrubada de todas as outras peças, né? E a retirada de uma delas, em especial a terceira, que seria ato em condições seguras, levaria à não ocorrência do acidente e da lesão. Hoje nós temos outras ferramentas que também traduzem isso aí, mas didaticamente é muito legal. Então, a gente coloca os dominós, cada dominó com um fator, né, tal, com uma causa, né, então, ou causa ou os fatores que levam ao acidente, e aí a gente começa a colocar esses cada momento que a gente tira um, ou seja, que a gente resolve um, tá, com certeza não vai cair no acidente. Então, a gente tenta sempre se preocupar em retirar o máximo possível ou fazer com que eles não tombem um sobre o outro, tá? Vem outra teoria da psicanalíticas, né, que essa teoria, elas atribuem os acidentes e processos inconscientes como atos de autopunição, iniciados por sentimento de culpa, ansiedade e conflitos motivacionais gerados na infância. Isto já é grave, né? A gente, lógico que a gente não vê como teorias psicanalíticas, mas a gente se preocupa com isso. Acho que muitas pessoas têm isso, né? Esse processo inconsciente. Acho que já aconteceu com vocês, quando vocês dão uma mancada, você põe a mão na boca e morde. Que é isso que você está fazendo? Você dá um soco na parede, você dá um soco em alguma coisa. Para quê? O que você quer? Como se fosse uma autopunição, tá? Então você dá soco na cabeçada na parede. O que você está fazendo? Você está se autopunindo sobre alguma coisa, né? Ou sentimento de culpa, às vezes até por ansiedade, conflitos, né, motivacionais, né? Então, e até mesmo questões geradas na infância, que hoje a psicologia entende muito bem isso aí, e ela tem até tratamentos e papapá, né, para essas coisas. Mas muitos de nós, você dá uma mancada, você bate na cabeça, né? Acho que muitos de vocês inconscientes fazem isso, né? Dá soco na parede, E às vezes numa empresa, o camarada ele tem um ato como esse, ele pode enfiar a mão numa máquina. Ou na inconsciência dele, ele dá um soco em alguma coisa e vai e sofre um acidente, né? Por isso que é importante a gente saber como que o funcionário está na empresa. Pô, mas como que eu vou saber como o funcionário está? Por isso que a importância do conhecimento de chão de fábrica, né? Quando a gente fala em chão de fábrica, né? O que é chão de fábrica? É você pisar lá onde o camarada está, onde o trabalhador está, né? Então a gente fala chão de fábrica, é onde você vai estar lá no tete a tete com o funcionário. Então você passa todo dia cumprimentando todo mundo, então é fácil você perceber um dia que o camarada não está de mau humor, ou o cara está numa situação diferenciada. É fácil perceber isso, tá? Hoje, no nosso curso, não tem psicologia, mas eu, quando estudei segurança do trabalho, meu curso técnico de segurança, eu tive psicologia e foi super importante.
Eu acho uma pena eles terem tirado a psicologia do nosso curso técnico de segurança, tá? Porque isso te capacita, você ver as coisas melhores, né? Você conseguir enxergar as pessoas, às vezes as posturas das pessoas, você consegue perceber que ela está nervosa, que ela está ansiosa, né? Que ela está até mesmo com esse sentimento de culpa, que ela está propícia ao quê? Um ato de auto-punição. Às vezes a gente está olhando assim, o camarada, né? Você vê assim, ou a máquina enguiça, o cara dá um soco na máquina, o cara... né? Ou ele erra, né? Enfim, essas coisas a gente tem que tentar controlar, mas às vezes é problema, como que você vai controlar tudo isso? Mas quando você está no chão de fábrica, você chama, pá, posso para o cara, tudo bem? E aí, tudo bom, filhão? Pá, conversando, aí talvez o cara pode te falar, pô, chefe, sabe o que é? Tô com um acidente em casa, tô com assim, e minha cabeça tá lá, cara. Opa, então nós da segurança do trabalho, a gente até consegue, numa situação como essa, ver, logicamente, isso vai de empresa para empresa, conversar com o encarregado, com o gerente de produção, ô meu, o fulano lá não tá legal, cara, não dá pra gente, vamos fazer um bem bolado, não dá para tirar ele daquele ponto crítico que é na boca da máquina, colocar em outro canto, tá? Onde ele num ato assim, né, que ele, sei lá, vacilar, ele não vai se acidentar. Então é questão de conversar, né? Hoje, muitas empresas, principalmente em empresas de grande porte, se a gente vê uma situação como essa, a gente tem o poder de pegar e trocar o funcionário, ou parar, não uma produção, mas parar uma máquina, ou pedir, né, para o pessoal de manutenção, o pessoal da gerência, né, de produção, fazer um bem bolado, né, fazer uma troca, tirar essa pessoa, mandar para o psicólogo da empresa, né, porque muitas empresas têm um setor de RH, setor de seleção e recrutamento, e para isso eles têm psicólogo, e às vezes esse psicólogo faz a parte do quê? De atendimento, então é muito legal, tá? Nós temos aí, modernamente, acredita-se que um acidente não tem apenas uma única causa, mas sim várias, né? Que a gente chama de multicausalidade. O trabalhador pode até ter uma parcela no acidente, mas certamente o mesmo aconteceu também por outros motivos, como horas extras excessivas, trabalho em turno, mau planejamento da produção, às vezes o próprio layout da empresa, né, que ele é inadequado, excesso de ruído, falta de limpeza, falta de fornecimento de equipamento de produção individual, também, né, são causas de acidentes. Então, nós vamos pelas teorias modernas, né? Quais são as teorias modernas? Teoria da multicausalidade. Essa teoria, ela demonstra que o acidente dificilmente tem uma causa única, né? Normalmente, esse acidente ele é desencadeado porque ele ocorre pela convergência de várias situações que participam simultaneamente, embora em níveis de importância diferentes. Só que a somatória dessas falhas humanas e materiais, tendo como causas anteriores problemas de ordem psicológica, problemas de ordem social, problemas de ordem econômica e também outras, né, às vezes não facilmente identificáveis, também precipitam os acidentes. É evidente, né, que essas questões, tanto psicológicas, socioeconômicas, são muito importantes. Por isso que muitas empresas, elas se preocupam, porque elas já estudaram isso, já entenderam muito, a segurança do trabalho, ela age muito bem, né, junto com os outros departamentos, principalmente da parte de seleção, recrutamento, RH, por aí vai, essa questão de fazer avaliações psicológicas, até mesmo agora no e-social, a partir do ano que vem, precisa ter avaliações psicológicas. E a parte social, às vezes o camarada ele mora num local ruim, né? Infelizmente, quantas pessoas moram em locais ruins, falta de dinheiro, que é a parte econômica. Eu trabalhei numa empresa que se o cara tivesse uma situação complicada, era só ir no serviço social. Tinha um serviço social, ia lá, olha, eu tô com um problema, qual é o seu problema? Oh, tem essa conta que está atrasada, dá aqui essa conta. A gente paga, dava pago para ele, depois descontava em algumas vezes do salário dele. Pô, tô com um problema, porra, esse mês não deu para me fazer compra. Toma a cesta básica. O camarada levava depois o valor daquela cesta básica. Mas ele dava em material, resolvia o problema do cara mesmo. Não é aquele negócio, pô, tô precisando de R$500. Mas quem entrou um toque 500. Não, você traz aqui o problema, a gente resolve. Eu achava isso fantástico. Então o cara não estava bem de cabeça, a gente levava também para o pessoal de psicólogos, né? Então tinha um pessoal
da seleção e de recrutamento, que aí tinha a chefa, todos, né, psicólogos e tal, e eles também tinham clínicas e tal, então a gente mandava funcionários com qualquer jeito, né, que tivesse com algum problema, mandava para eles conversavam e davam o diagnóstico, o que deveria ser feito. Olha, esse cara tem que sair desse posto. Eles determinavam, olha, esse cara não pode ficar nesse lugar, esse cara não pode ficar aqui, esse cara não, papapá, esse cara pipipi, eles falavam. Tá? A parte social de moradia é difícil, né? Pô, meu, não tem como você, às vezes, morar bem, né? Hoje é um pouco difícil, mas enfim, a empresa dava o quê? Essa condição para amenizar o quê? Os acidentes, eles diminuíam muito, tá? Então, essas grandes empresas fazem isso. Então, ela dá uma condição boa, dá um bom salário para o funcionário, dá uma boa cesta básica, dá um convênio maravilhoso para o cara, porque o cara se sente super bem e dá uma condição boa de trabalho. Então, quando você está num ambiente desse, você se sente super bem. Porém, entre aspas, o camarada brigou com a esposa, brigou com a namorada, né? Brigou enfim, né? Tá com problema. Imagina como que você vai trabalhar sabendo que um seu ente querido, pai, mãe, irmão, namorado, marido, enfim, está no hospital, vai fazer uma cirurgia, ou ele está numa situação totalmente complicada, né? Então, essas empresas, muitas vezes, não, então você está assim, peraí, a gente vai te dar uns dias para você resolver isso, porque eu não posso deixar você trabalhar numa situação como essa, mas muita empresa tem essa condição. São empresas modernas, né? São teorias modernas, né? Mas tem empresa que acha que o peão é máquina, tá? Então, você tem que ter esse feeling também para perceber isso e levar para a empresa, abrir uma discussão, eu acho que vale super a pena, né? Isso em redução de acidente é gigantesco. Assim, existe a convergência, né, das ações inseguras de ordem humana, né, de condições não seguras relacionadas ao meio ambiente e de envolvimento de fatores pessoais, físicos e emocionais, né? Então, junta-se tudo, é muito complicado, né? Então, além dos atos e condições inseguras tido como causas primárias dos acidentes, há que se considerar também uma série de outros fatores que propiciam a ocorrência dos acidentes de trabalho. Então, não é só isso, né? Às vezes a máquina, ela falta de manutenção, então tem um monte de outros fatores que também eles agregam para quê? Para questão de acidente. Quando eu falo em ato inseguro, que são representados por atitudes comportamentais e por ações contrárias às normas de segurança e ao bom senso, que leva o trabalhador ao acidente, que a gente chama de falha humana, né? Exemplo, ele não usa EPI, é uma ação deliberada dele, ele não quer usar, né? Mas você treinou o cara não quer usar. Aí a gente abre uma aspa ou um parênteses, mas peraí, por que o cara não quer usar? Então, quando eu me pergunto isso, por que o cara não quer usar? Porra, isso me dói, por que o cara não quer usar? Tá? Então, quando você faz essa pergunta para você, tá? Puta merda, vai bater lá no seu eu. Porra, o cara não quer usar? Será que o meu treinamento não foi suficiente para conscientizar ele? Pô, o cara não quer usar. Mas peraí, o cara não quer usar por quê? Algum fator nosso da segurança falhou. Entendeu? Porque do momento que a gente orienta, a gente treina, dificilmente a pessoa vai, né, deixar. Não sei quando é um caso que isso acontece mesmo, o camarada ele está com um protetor, aí ele vai tomar o café. Quando ele sai do café, às vezes está ali conversando, sem um protetor, ele já entra na produção. Tá? E aí, às vezes, a gente entra e o cara está sem protetor, amigão, pô, meu perdão que eu saí do café, ou saí do almoço, coisas dessa não. Mas são esquecimentos, que esses esquecimentos também geram acidentes. Né? A gente tem que fazer com que o funcionário esteja sempre atento. Fazer manutenções de máquinas em operação, né? Então, às vezes, o camarada, ele sabe que não pode fazer manutenção em máquinas em operação, tem que desligar para fazer, com exceção do pessoal de manutenção, que às vezes tem que ligar para ver aonde está o problema, tá? Então, às vezes, o cara fala por quê? Porque é mais cômodo e fácil, né? O camarada fazer isso. Então, a gente orienta, a gente mostra, né? A gente está em cima, por isso que quando você tem bons programas de segurança, tal, essas coisas dificilmente acontecem. Usar ar comprimido para limpeza, né, por ser mais rápido e fácil, né, brincar em serviço, por aí vai. Então, esses atos inseguros, a gente percebe que às vezes acontece numa empresa, ou por descuido do cara, ou às vezes o cara, né, por ser mais fácil, aí a gente tem que parar e falar, pô, mas onde foi que eu errei?
meu treinamento está insuficiente, eu acho que eu tenho que me aprofundar mais no meu treinamento. Se o cara está usando ar comprimido para limpar a roupa dele, eu tenho que me aprofundar muito mais sobre os malefícios do ar comprimido para poder ensinar o cara. Olha que coisa profunda. Eu tenho que me aprofundar nesse negócio aí para chamar a galera e falar, gente, o ar comprimido é perigoso por causa disso, disso, disso. E mostro exemplos, porque muitas pessoas só acreditam vendo, né? A gente tem esses problemas sérios. Fatores pessoais de insegurança, fatores físicos, biológicos e também psicológicos diretos. Eles também podem causar incompatibilidade entre o homem e a função. Por quê? Pela idade, por sexo, né, o sexo masculino ou feminino, medidas antropométricas, né, um cara muito alto, muito baixo, gordo, magro, coordenação visual e motora, né, estabilidade emocional, grau de atenção, tempo de reação aos estímulos, personalidade, desajustamento e outros, né? Esses são fatores diretos, né? Então, isso é importante que quando faz, né, eu faço muita entrevista, quando, né, a gente vai pegar funcionário, eu que converso, né, principalmente os funcionários que vão trabalhar na minha área. Aí eu converso, e nessa conversa a gente tenta tirar um pouco disso, né? Então, saber como que são, né, essas pessoas, se ela tem um pouco disso. É evidente que quando vai fazer exame médico, eles até acabam fazendo exames, né, para ver coordenação visual e motora, né, passa em psicólogo, e o psicólogo também vê a estabilidade emocional. Muitas vezes em questionário, né, eles conseguem determinar isso, o grau de atenção, por isso que aqueles testes psicotécnicos, né, que você faz, você fala, puta, que merda isso aqui, né, é onde ele vai ver seu grau de atenção, seu tempo de reação aos estímulos, né, até mesmo sua personalidade, e ver se também o cara não é desajustado, né, esses são os diretos. Às vezes a gente percebe isso, mas por isso que é importante uma boa seleção. Tá? Não é porque a pessoa é bonitinha ou arrumadinha ou o trabalho dela. Às vezes tem problema sério. E a gente tem problemas, né? Normalmente em fábricas, pela questão que uma pessoa mais velha, a pessoa mais velha, ela sofre até menos acidente do que as mais novas, porque ela é muito mais tranquila para fazer o trabalho, ela quer orientar o mais novo, então é uma briga danada, por questão de sexo, às vezes o homem acha superior, né, parece que já é uma coisa desde da idade da pedra, né, o homem é o superior da mulher, a mulher veio da costela do homem para servir o homem, a mulher, meu, parou, esquece esse negócio aí, hoje a mulherada tá mandando em todo mundo, filhão. Manda desde casa, que minha mulher manda em mim aqui, daqui a pouco chega e manda eu ficar quieto. É assim, a mulherada tá, ou você vê mulher engenheira de segurança, mulher gerente, mulher diretora, mulher varrendo rua, mulher, aqueles trabalhos que eram de homem, hoje é de mulher. E as mulheres estão aí, e estão fazendo muito mais eficiente do que muitos homens, tá? Então, só que tem cara ainda que, pô, meu, trabalha com mulher, mulher chata, não sei o quê. Entendeu? Então tem que saber. Medidas antropométricas, né? Às vezes o cara é muito alto, muito baixo, isso também interfere muito a questão da insegurança. Por isso que é importante quando vai selecionar alguém, pegar um funcionário dentro daquelas medidas, né? Para fazer aquele determinado trabalho. Né, saber se a pessoa tem essas outras questões, que são avaliações psicológicas. E tem os fatores emocionais indiretos, né, que são subjetivos, né, e circunstanciais, que ele afeta o que? O comportamento, devido ao quê? A preocupações, problemas pessoais, doenças, situações socioeconômicas, etc. Né? Então, nós temos aí aqueles indiretos, que tem pessoas que são muito preocupadas. Tem a pessoa que sente a dor do outro, acho que vocês conhecem muitas pessoas nessa situação. Então, aquelas pessoas que você toma você se machuca e ai, ele sente a dor. Nossa, o cara tá vendo lá um cara sendo cortado, ele sente a dor do cara sendo cortado. Né? Então, isso é complicado, né? Mas, enfim, esses são fatores pessoais de segurança que existem aí no nosso meio. Às vezes até você é assim, eu sou assim, enfim. Né? Mas a gente tem que se policiar nessa questão, mas são fatores pessoais de segurança, tá? São esses fatores emocionais
indiretos que também interferem na nossa vida. Então, não usar EPI devido ao esquecimento. O cara esqueceu, pô, tá com a cabeça longe, por que esqueceu? Ah, porque eu estava pensando no problema que a minha mãe tem, que o meu irmão tem, minha irmã tem, meu pai, meu tio, enfim, né? Eu tô com a cabeça lá longe. Você já não viu, às vezes, a pessoa olhando para você, você tá andando, né, na rua, você vê a pessoa tá olhando para você, você, e aí, tudo bem? O cara passa batido, ou tá de longe assim, você, ei, tudo bem? O cara... Aquele, né, diferença de ver e olhar. Eu olhei, você viu? Isso na nossa área é super importante, tá? Se a gente tivesse na sala de aula, eu ia mostrar algumas imagens para você rapidamente e perguntar o que vocês viram, tá? Porque com certeza todos iriam olhar. Isso é importante para a gente, quando a gente entra nessa questão, é quando você está fazendo suas inspeções de segurança. Aí você vê um cara na escada e você dá uma olhada e acha que ele está com o cinto, mas você viu o cara com cinto? Não, eu vi o cara na escada e eu olhei lá e acho que o cara estava com cinto. Entendeu? A diferença de olhar e ver. Não, eu vi, meus olhos viram aquele negócio. Então, é diferente. Então, um técnico de segurança, tá? Ele vê, né? Aí eu olhei aquele negócio. Quando olhou, assim, você passou o olho por cima. Por isso que muitas vezes passa muita coisa despercebida, tá? Então, isso é um fator importante. A diferença entre ver e olhar. Olhar, a gente olha para qualquer lado. Então, o que você viu? Eu? Não sei. Ah, mas você não olhou para lá? Eu olhei, o que você viu? Nada. Eu olhei para olhar. Entendeu? E a nossa área de segurança, eu tenho que ver tudo. Tá? Isso é importante também. As condições inseguras, né? A gente já entra nas condições seguras, que caracterizam-se por situações de risco presentes no local de trabalho, né? Seria no ambiente laboral, que podem causar acidentes e doenças profissionais. As deficiências apresentam-se com problemas técnicos e materiais e encontram-se de formas mais variadas, como falta de planejamento, de prevenção, ou omissão, né, dos requisitos essenciais aí relacionados a medidas de higiene e segurança. Para quê? Para a manutenção do ambiente físico, para estar isento de perigo. Então, a gente tenta, na medida do possível, deixar um ambiente totalmente seguro. Se o ambiente tiver inseguro, com certeza a probabilidade de alguém sofrer um acidente é gigante. Exemplos: processos abertos com substâncias tóxicas ou inflamáveis, gases e também poeiras nas transformações de matérias-primas, pé direito da empresa muito baixo, então o calor é infernal, telhado inadequado, falta de entradas para luz e também ventilação natural, colunas e vigas mal dimensionadas e localizadas, pisos irregulares, isso para queda é uma delícia, escadas totalmente inseguras, iluminamento deficiente, excesso de ruído, às vezes até temperaturas extremas, né? Áreas insuficientes, né? Aquele local apertado para você trabalhar, corredores estreitos, equipamento mal posicionado, linha de produção mal projetada, às vezes a empresa ela vai crescendo conforme, né, as demandas e daqui a pouco não está nada projetado, né? Então fica muito ruim a produção. Falta de sinalização e também de organização, falta de proteção em partes móveis e também ponto de agarramento, deficiência de manutenção, vibração nas máquinas, né? Ou partes móveis aí sem pontos de agarramento, né? Com um ponto de agarramento, né? Que é perigoso. Deficiência de manutenção, vibração, máquinas obsoletas, né? Então, às vezes a máquina é muito velha, né? E aí, não quer dizer que todo velho é perigoso, mas muitas máquinas obsoletas elas estão desprovidas de parte de proteção, né? Então é importante se atentar a isso. Ferramentas defeituosas, falta de EPI, né? Ou EP com defeito, roupas, né?
inadequado ou equipamento inadequado, ausência de treinamento de segurança e também de emergência. Isso tudo são condições inseguras, né? Então a gente tem que estar muito atento a essa questão. O custo de acidentes, né? Então, inicialmente, em diversos países surgiram e também evoluíram ações tendentes, né, a prevenir danos às pessoas decorrentes do quê? De atividades laborais. Então, foram elaboradas normas e também disposições legais. Enfim, toda uma legislação social de reparação de danos e lesões. Então, o mundo inteiro tem isso aí, né? A gente acaba pagando para o INSS, e o INSS depois ele nos dá isso, né, nos devolve para quem sofre acidente. Só que assim, ele devolve, né, não é que devolve, que esse dinheiro, na verdade, que a gente paga o INSS seria para o futuro, para a nossa aposentadoria. Mas, como que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, então ele acaba também fazendo isso. Só que todo acidente, ele deveria, não são todos, tá? Toda vez que acontece um acidente na empresa, tá? Esse acidente, o INSS, ele manda a CAT para o Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho vai investigar, né? Ele acaba não investigando todos, não tem efetivo para isso. Mas quando ele vai investigar o seu acidente, ele vai na empresa e vai ver, né, se foi condições ou ato inseguro. Mas sempre ele vai puxar para as condições seguras. E aí ele vai dizer o seguinte: se o acidente for que ocorreu, né, por negligência da empresa, ele autua a empresa e manda isso para a Advocacia Geral da União. Onde a Advocacia Geral da União, ele vai fazer o quê? Vai entrar com um processo contra a tua empresa para pagar o INSS todos os custos que teve sobre o acidente. Então, todo acidente deveria ser feito isso, né? Eu conversando com um auditor do Ministério do Trabalho, ele falou que não tem efetivo para fazer tudo, né? São muitos acidentes, não tem. Mas o que o governo fez? Ele criou o quê? Tinha o SAT, que é o seguro do acidente do trabalho, né? Então, todas as empresas pagam um seguro, né? Que é justamente para satisfazer esses afastamentos. Aí mudou, que hoje não é mais o SAT, é o RAT, né, que é o risco de acidente do trabalho. Então, esse RAT vezes um fator, né? Então, esse fator que eles colocaram é uma empresa que se preocupa com segurança, ela paga menos. E uma empresa que não se preocupa com segurança, que tem bastante acidente, ela paga mais. Que é o quê? Meio a 2, né? Então, seria um fator de multiplicar 0,5 até 2,0, ou seja, se você tem bastante acidente, pode pagar 2, ou seja, o seu RAT, que é o seu risco de acidente de trabalho, vezes 2, ou seja, dobrado. Agora, se você não teve acidente, você vai pagar 0,5, que é metade. Tá? Então, isso é muito interessante. E as empresas hoje, elas não querem ter custo, então é onde a gente entra nessa parada aí, a gente chega e acaba reduzindo os acidentes, a empresa acaba pagando menos e com certeza ela que é um fator econômico para a empresa, tá? E a segurança do trabalho é muito bem vista, né, nas grandes empresas por essa questão, que é uma questão também financeira. O custo dos acidentes de trabalho. Então, entretanto, estudiosos apontavam a necessidade de ações mais importantes que deveriam tender o que é a prevenir os acidentes, além de assegurar também o risco das lesões. Então, H.W. Heinrich, em 1931, ele efetuou uma pesquisa que revelou a relação 4:1 entre os custos não segurados, que seriam os custos indiretos, e os segurados, que são os diretos de um acidente. Então, nota, esse valor muito difundido foi obtido para a indústria americana e não era seu propósito usá-lo em todos os casos como estimativa de custo de acidente. Tá? Então, ele fez numa empresa só. Então, ele fez o seguinte: o Heinrich, ele introduziu a filosofia do acidente como dano à propriedade, né? Acidente sem lesão, em relação aos acidentes com lesão incapacitante. Então, sua investigação apresentou como resultado a seguinte proporção: para cada lesão incapacitante, haviam 29 lesões menores e 300 acidentes sem lesão. Então, resumindo tudo isso aí, em letra de forma,
O Heinrich, ele fez, né, na empresa que ele estava trabalhando lá, ele percebeu que aquilo que nós estávamos falando em você jogar na estatística tudo, ele fez lá que a cada 300 acidentes sem lesão, né, então 300 que hoje a gente chama quase acidente ou incidentes, tá, teria 29 acidentes não incapacitantes. Então, teria, né, 29. E desses 29, um teria uma lesão incapacitante, né? O cara ia ficar afastado. Então, o que é isso em letra de forma? Imagine só, eu tenho aqui, né, você tem um terreno dentro da sua fábrica, está muito liso, ó. A mulher lá mexeu de água, ou está escorregadio. De 300 pessoas que passarem ali, 29 vai cair. Né? 300, vão passar, né? Tal, né? E tal, escorrega para cá, escorrega para lá, mas beleza, né? Só que das 300, 29 vão cair, vão se machucar, né? Vai se machucar um pouquinho mais forte, tal, mas vai se machucar. E dessas 29, um vai se lascar, um vai se machucar bem mais forte, tá? Então, de 300 quase acidentes, 29 vai ter alguma coisa, e desses 29 que vai ter alguma coisa, um vai ter um acidente um pouco mais grave, tá? Então, quando a gente acaba olhando em condições inseguras na empresa, por isso que a gente se preocupa, tantas pessoas já tropeçaram ali, e tantas pessoas que tropeçaram, com certeza já caíram. Se caíram, alguém já se machucou. E se machucou, alguém pode cair e bater a cabeça e ter um traumatismo craniano, às vezes até mesmo a morte, dependendo de onde cai. Entendeu? Então, isso que foi essa filosofia que o Rand criou. Só que em 66, o Frank Beard Jr., ele baseou sua teoria de controle de danos a partir de uma análise de 90 mil acidentes ocorridos numa empresa metalúrgica americana, a Lucas Steel Company, né? Então, durante um período de mais de 7 anos, ele chegou à seguinte proporção: para cada lesão incapacitante, havia ocorrido 100 lesões menores, não incapacitantes, e 500 acidentes com dano à propriedade, que seriam incidentes. Aí ele já fez um levantamento com muito mais números, né? Então, olha aí, 500 acidentes danos à propriedade, né? Então 500 acidentes com danos à propriedade, às vezes uma coisa simples, né? O cara deixou cair ali, alguma coisa quebrou aqui, então tudo isso ele anotou. Às vezes o cara está levando uma pilha de alguma coisa, cai, quebra, é um acidente, porque tem um acidente com perda de material, um acidente com perda de tempo e um acidente com lesão. Então ele computou tudo isso aí. Aí quando ele computou tudo isso aí, então ele pegou o acidente com danos à propriedade, teve 500, desses 500, 100, né, foram lesões não incapacitantes, mas tiveram lesões, mas não assim que o cara se afastou, e um teve uma lesão incapacitante. Olha que são números assim expressivos, né? Mas o cara fez, né? É o que a professora, a doutora lá da USP queria fazer comigo, né? Para a gente fazer um levantamento desse em algumas empresas e tal. Então, os custos. Anteriormente, em 1959, o próprio Beard efetuou uma investigação na Lucas Steel, verificando que o custo de acidentes com danos à propriedade, que seriam custos indiretos, digo, não segurados, foi de $1.273.518, né, e 60 centavos de dólares. E os diretos, que seriam segurados, $208 mil, né? Então, ou seja, a proporção 6 para 1. Então, olha que interessante. Teve muita perda, né? Perda de material, né? Então, olha quanto que se perdeu. $1 milhão. $1 milhão, né? E que foi segurado, né? Que teve como perda. Então, às vezes, na empresa, o camarada, ele vai aqui, tropeça ali, quebra o material, ele danifica uma máquina e tal. Isso são comprovados como acidentes com perda de material, bom, ou o tempo, quanto que é o camarada quebrar uma máquina quebrar, tá? Por negligência do cara, e o camarada ficar ali muito tempo sem produzir. Isso gera dinheiro. Então, quando você para pensar tudo isso, o negócio é gigantesco. Então, essa proporção é costumeiramente comparada, por analogia, lógico, né, ao iceberg.
Apenas uma pequena fração do seu volume é visível, custo segurado, né? Então, você vê aquela questão segurada. Mas, entretanto, a maior parcela do imenso bloco de gelo encontra-se submersa, não visível ao olho do leigo, a parte não segurada do acidente. Então, imagine só, quando você tem um acidente na empresa, então vamos supor, tá? Você teve um acidente grave na empresa, o cara enfiou a mão na máquina e perdeu a mão lá. O que vai acontecer? O fator psicológico, né? Então, esse funcionário, você tira ali, vai para o médico e fica afastado. Peraí, o que afetou nas outras pessoas? Nesse dia eu vou ter que parar a fábrica, né? Aquele setor vai todo mundo para casa. Perda de tempo. No outro dia o funcionário já vai vir com um problema psicológico abalado, principalmente quando olha aquela máquina, né? Limpeza e por aí vai. Então, o custo disso, tá? Isso a gente não vê, porque o que acontece? Meus primeiros 15 dias a empresa paga, depois é o governo que está pagando. Muitas pessoas pensam assim, eu não estou pagando nada, quem está pagando é o governo. Mentira. Você só está vendo o quê? A pontinha do iceberg, o restante, tá? Então, isso é importante. Daí, em 69, né, o Insurance Company, né, com o Frank Beard sendo diretor de segurança de serviços de engenharia, ele analisou 1.753.498 casos de acidentes informados naquele ano por 297 empresas, né, que empregavam 1.750.000 trabalhadores. Naturalmente, pelo volume de informações, a relação resultante foi a mais precisa, né, que é a Beard. E se chegou à conclusão que para cada acidente com lesão grave, havia 10 acidentes com lesões leves, 30 danos à propriedade, 600 quase acidentes. Então, a seguir, apresenta-se a pirâmide de Frank Beard, como ela é conhecida, tá? Então, eles têm uns números aí diferentes, então o cara ficou aí, investigou 297 empresas, mais de 1.750.000 funcionários, 1.753 acidentes, tal. Então ele chegou nessa aí, 600 quase acidentes, teve 30 danos à propriedade, 10 lesões leves e uma lesão grave. Professor, eu consigo fazer isso na empresa? Consegue. Desde que você anote tudo, né? Por isso que nas empresas a gente é acostumado a anotar tudo, então a gente acaba anotando mesmo quase acidente, o cara só machucou o dedinho, só raspou o dedo, tudo a gente marca. Então, quando você marca tudo isso aí, o cara só machucou o dedo. De 600 caras, um exemplo que machucou o dedo, tá? 30 machucou bastante o dedo. E desses 30, 10 teve, né, um pedaço mais forte arrancado, né? E um perdeu o dedo, mais ou menos isso. Então, por isso que a gente acaba anotando tudo. Só que nesse meio tempo, esse cara que só teve um raspado no dedo, né? Que são essas lesões aí simples, eu perdi com ele, vamos supor, ele vai até a enfermaria, vai fazer um curativo e voltar. Ele vai gastar brincando, uns 40 minutos, uma hora. Uma hora de produção, é uma hora dele, né? Então, mas ele é pouquinha coisa, ele ganha, sei lá, R$10 a hora. Então, mas peraí, ele não está produzindo, você não está produzindo, quanto que é a produção de uma hora? Aí a conversa já começa a mudar, entendeu? Então, quando começa a calcular isso, você fica louco. Portanto, o acidente de trabalho não causa um transtorno e prejuízo apenas para os trabalhadores e sua família. A empresa onde o acidentado trabalha ou trabalhava também sai perdendo, como a sociedade, afinal. Os valores do seguro-acidente saem da onde? Dos erários, né, dos cofres públicos, sendo sustentado pela inteira cadeia economicamente ativa da sociedade. Então, quem perde com o acidente? Perde o acidentado, né, que vai ficar afastado, vai deixar de ganhar seu salário inteiro, fazer suas horas extras, né, vai estar incapacitado nesse momento, perde a família dele, porque às vezes vai ter que ter um tratamento especial, vai ter que comprar remédio, por aí vai, perde a empresa, porque vai ter que contratar alguém, ou vai ter que sacrificar outras pessoas para cumprir o horário dele, perde a sociedade, né, porque impostos mais altos e por aí vai, né, e esse dinheiro que o INSS está pagando aí tudo, esses acidentados poderia ser revertido para fazer escolas, né, para fazer estradas, entendeu? Então perde todo mundo.
entendeu? Porque vai sair do cofre. Então, como o INSS já está com muita dívida, eles têm que tirar dinheiro de onde? Então, vai tirar do Ministério da Educação, vai tirar do Ministério da Saúde, Ministério não sei do quê, e esses ministérios, por sua vez, não vai fazer escola, né? A população vai ser prejudicada, não vai fazer estrada, a população vai ser prejudicada, não vai fazer hospital, a população vai ser prejudicada, entendeu? Então, olha o transtorno que é o custo do acidente. Então, é uma coisa bem gigantesca, tá? Então, para o trabalhador, o acidente pode causar sofrimento físico e psíquico, né? Incapacidade permanente ou temporária, né, para o trabalho, dificuldade, às vezes, financeira para si e também para sua família. Normalmente, o valor que você recebe do INSS não corresponde, né, ao total do salário. Às vezes, o camarada, ele faz horas extras e tal, né? Então, para a empresa, o acidente pode trazer interrupção do trabalho para socorro do acidentado, interrupção do trabalho para observação e comentários do ocorrido, gasto com primeiros socorros, transporte, assistência do acidentado, paradas e consequente perda de produção, queda dos níveis de motivação de outros trabalhadores, isso é importantíssimo, né? Queda na produção de outros trabalhadores, danificação ou perda de máquinas, equipamentos, ferramentas, também matéria-prima, atraso na entrega de produtos, também serviços, acarretando aí desgaste com clientes, desgastes, né, com a autoridade, com a imagem da empresa, né? Isso é um valor, né, não tangível, né? Quanto que sua empresa, sua marca perde? Imagine, acontece um acidente e vaza numa rede social, e vaza aí num canal de televisão, a empresa X, né? Aconteceu, alguém morreu lá, né? Isso é um valor que não é tangível, você não consegue calcular o tamanho do prejuízo disso. Gastos com investigações sobre as causas do acidente, custos com remuneração adicional, né? Outros trabalhadores fazendo o trabalho da pessoa, custo com treinamento com substituto do acidentado, coisa de louco. Já para a sociedade, o acidente pode causar o quê? Perda temporária permanente da mão de obra produtiva, aumento do número de dependentes da coletividade, né, que é o INSS, aumento de determinados impostos e também de taxas de seguro, e aumento do custo de vida, né? Então, o governo acaba aumentando essas coisas. Assim, podemos concluir que um acidente de trabalho acarreta custos diretos, né, os segurados e os indiretos, não os segurados. Para o acidentado, para a empresa e para o país, explicitamente se percebe que os acidentes de trabalho causam à nação prejuízo maior que conseguimos notar. Daí, o quê? A preocupação em sermos um dos países com o maior número de acidentes do trabalho em todo o mundo. Muitos especialistas na área afirmam que, enquanto a nação possui esses índices de absenteísmo laboral, o país jamais crescerá rumo ao desenvolvimento, né? Então, quando a gente começa a ver aí que o Brasil está cheio de acidentado, é muito ruim, tá? Uma reportagem vinculada ao jornal Dia, né, em dia 9 de maio de 96, pode exemplificar o que um acidente de trabalho pode causar. Então, observe algum trecho aí dessa reportagem e tira suas próprias conclusões. Então, primeiro, 100 funcionários da fábrica Papel Tanuri S.A. interromperam ontem o trânsito na Avenida Itaoca, em frente à empresa, em Bom Sucesso. O grupo protestava contra a rescisão de contratos de empregados sem pagamento do último salário, fundo de garantia e também outros direitos trabalhistas. A Tanuri é a firma onde trabalhava Antônio Marcelo Bittencourt, 26 anos, que morreu em abril ao cair um triturador de papel. Por causa da morte de Antônio Marcelo, a fábrica foi interditada. Então, olha, o camarada morreu, foi interditada, a empresa, pô, o que eu vou fazer? Mandou todo mundo embora e não tem dinheiro para pagar todo mundo. Então, olha a questão de transtorno, né? Parou uma produção, parou tudo, não tem onde tirar dinheiro, tá? Então, é muito importante a gente pensar em prevenção. Os benefícios previdenciários, primeiro que é a CAT, né, a Comunicação de Acidente do Trabalho, que é um documento de notificação do acidente do trabalho, doenças ocupacionais, e também deve ser preenchido para garantir os direitos do trabalhador, o reconhecimento de que ele sofreu, né, ou é portador de uma doença profissional. Esse documento deve ser preenchido pelo setor pessoal da empresa, ou o SESM, enfim, quem for preencher essa CAT, né,
empregador e comunicado ao INSS, né? Até o primeiro dia útil após a ocorrência do acidente. Hoje é virtual, né? A gente entra na plataforma do INSS e registra a CAT, tá? A CAT deve ser preenchida em 6 vias, né? Sendo que uma fica na empresa, 2, né, utilizada no INSS, as demais vias o acidentado, né? Para os seus dependentes, né? Se quiser entregar na Delegacia Regional do Trabalho, não vai, né? Porque o INSS manda uma cópia para a Delegacia Regional do Trabalho, né? Sindicato de classe, por aí vai. Então, havendo morte relacionada ao trabalho, a CAT deverá ser feita de imediato, bem como a comunicação à autoridade competente. Então, morreu, né, de acidente, já informa a autoridade competente, né, polícia, então, e o INSS imediatamente, tá bom? Então, com isso, eu finalizo aqui essa apresentação que eu falei para vocês, e eu vou mostrar aqui a NBR 14280 que eu tinha dito, tá? Eu até mandei para vocês, é importante vocês lerem ela, porque nesta NBR, onde ela fala, né, aqui os termos, né? Então, nós temos aqui, cadê? As definições, então, a definição de acidente do trabalho, né? Acidente de trajeto, acidente pessoal, não, então fala de todos, o que é um ato inseguro, o que é uma condição de ambiente de insegurança, né? Então tem uma série de informações, doença profissional, lesão com afastamento, né? O que é um acidentado, então isso são as definições, né? Homens hora à disposição ao risco, tá? Então tem um monte de informações, custo de acidente, o cálculo, né? Então tem aqui a forma de calcular, como que calcula, hora de exposição ao risco, horas não trabalhadas, horas de trabalho empregado e por aí vai. Tem um monte de informações aqui, por incapacidade, por aí vai, tá? Dias a debitar, né? Tem aqui. E aí quando a gente fala esse dia a debitar, lembra que eu mostrei na estatística lá para vocês, tinha dias perdidos e dias a debitar, né? Esses débitos, né, que seria esses dias a debitar, são esses caras aqui. Então, eu tenho lá um acidente, né? Então, quantos dias eu perdi com um cara que morreu? Não, o cara morreu. Quantos dias perdidos eu tive com ele? Um dia, tá? Eu tive dias perdidos, um dia, foi o dia que ele morreu. Mais dias debitados 6.000 dias. Incapacidade permanente 6.000 dias, aí vem a perda dos membros, né? Então, membro superior, acima do punho, 3.600 dias, tal. Aí vem aqui a mão, terceira falange, segunda falange, né? Você vê que cada um aqui tem um dia. Mão e punho, né? O corpo todo, 3.000 dias, né? Então, tem aqui o pé, amputação atingindo o osso ou parte, né? Então, tem tudo aqui a questão dos dias, tá vendo? Cada dedo tem uma questão. Então, perda da audição de ambos os ouvidos, tal, perda da visão de ambos os olhos em um só acidente, perda de visão de um olho, haja ou não visão no outro. Então, o cara só perdeu uma, não interessa se o outro funciona ou não. 1.800, 6.000 dias. Então, assim, aí tem as fórmulas, né, que eu mostrei para vocês lá, taxa de gravidade, taxa de frequência, né, média, mediana, de trajeto, como funciona, como que registra, né? Então, requisitos, né? Tem um monte de informações aqui super importantes para vocês lerem, tá? É importante depois vocês dar uma folhada. Aqui são os códigos, né? Que é a espécie de, quando você for escrever, né, o que realmente aconteceu, então com base na norma, né? Então é importante você saber, teve uma queda, uma projeção, uma resvaladura, né? Então tem aqui uns códigos e aí tem a descrição, classificação e tal, né? Tudo isso é muito importante vocês, acidente pessoal, lesão pessoal, então tem fratura, queimadura, fratura e por aí vai, entendeu? Então, tudo isso aqui é muito grande, essa norma, tá? Então, ela tem 94 páginas, tá? Estamos ainda na 18, vocês veem que tem bastante coisa aí para vocês lerem, tá? Conhecer exatamente o passo a passo. Deixa eu descer um pouquinho aqui rapidamente, que ele fala agentes de acidente, o que ocasionou e a fonte, né? Então,
que ocasionou. Então, é importante aqui também vocês conhecerem. Vai para lá, vem para cá, tem bastante coisa aqui, tá? Muita coisa. Aquecimento elétrico, não, tem vamos ver até o final aqui. Vou botar aqui, tá. Então, taxa de frequência, aí tem uma tabela aqui para vocês fazerem, né? Se quiser seguir a norma. Uma ficha para cálculo de acidentes, né? Então, tem também outra tabela, instruções de preenchimento, índice alfabético, né? Então, tá tudo aí para vocês. Então, tem bastante coisa aí para vocês estudarem, perfeito? Beleza, gente? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Aí, agora eu abro para perguntas e sobre o tema. Alguém tem alguma pergunta sobre o tema? Professor, nessa questão que o senhor comentou aí do RAT, do SAT, quando faz alguma relação, a questão assim vai de algum cálculo da questão trabalhista, tem um percentual também, acho que é 12, 9 e 6%. Esse percentual ele não entra para essa questão de acidente de trabalho ou acidente de trajeto, né? Isso aí é o RAT. É do RAT? Então você tem, o RAT, ele é com base no grau de risco da empresa, tá? Então, como a empresa, o grau de risco maior, ela paga mais imposto, tá? Certo. Então, o grau de risco 4 eu pago 12%. 12%, o grau de risco 3 é 6% e o outro é 4%, tá? Então, eles pagam isso. Em cima disso, desse valor, que é em cima da folha de pagamento, tá? Aí você tem um fator. Então, você tem o RAT, que é esse cara, tá? Tem esse cara aí. Aí você vai multiplicar. Então, você tem 12%, né? 12%, aí vezes quanto, né? Então, você teve acidente pra caramba, você vai pagar 2, né? Seria de 0,5 a 2. Então, puta merda, você vai pagar só esse fator aí, você vai multiplicar, vamos supor, 2. Então, você vai pagar 12 vezes 2. Você vai pagar 24% da folha de pagamento. Mas você 12, porém, você não teve acidente. O que vai acontecer? 0,5. Então, de 12 vezes 0,5, você vai pagar 6% da folha de pagamento. Então, veja só. Então, repete essa parte para mim. Quando que eu sei quando eu vou fazer a aplicação vezes ponto Então, 5, isso aí é no INSS, porque o INSS que vai te dar, porque ele tem essa informação. Aí você vai ter no site do INSS, o INSS, ele vai te dar o fator, né? Então, com base... É o FAP? É o FAP. Ele vai te dar o fator, que é o quê? Esse cara, ele é com base no que você mandou para o INSS. Então, você teve bastante afastamento e tal, ele vai te dar um FAP. Então, ele vai, o número é esse. Já quando você clicou lá, tal, CNPJ tal, é esse. Aí o departamento pessoal, né, a contabilidade, ele vai fazer o quê? Vai pegar esse fator e multiplicar pelo RAT, que agora é RAT, né? É o risco de acidente de trabalho. Antigamente era o seguro. Aí o RAT multiplica por esse cara que está lá, não é você que determina, é o INSS. O INSS, com base nos seus afastamentos, né? Então, vamos supor, eu na fábrica lá, agora estou indo para 2 anos e pouco sem acidente, tá? Então, 2 anos e pouco sem acidente. Né? Ainda não puxou, que agora que vai ser no final do ano para começar a pagar o ano que vem. Então, de cara, vai ser 0,5, né? 0,5, então, se eu tenho que pagar 12%, eu vou pagar 6%. Então, essa diferença de 6%, quando a gente leva para a diretoria, né, que fala assim, a segurança do trabalho não está funcionando, tá? Olha quanto nós estamos deixando, você está deixando de gastar. 6% na folha de pagamento. Quanto que é a folha de pagamento? X multiplica por 6%. Certo. Aí que é onde você se valoriza. Aí é onde a segurança do trabalho, ela consegue chegar e falar, então, tá vendo como é importante? 6% que você está economizando. Tá? Sabe, a água, nós adotamos aqui, sei lá, retorno automático, não sei o que, olha quanto está economizando, olha na energia, olha nos resíduos, olha aqui, né, em EPI, os EPIs são de boa qualidade,
olha em treinamento, que treinamento é um negócio, depois que nós começamos a treinar a galera, fazer uma boa integração, você não tem afastamento, entendeu? Então, quando você junta tudo isso em cascalho, aí você consegue, de uma forma estatística, mostrar para a empresa e falar, aí o cara, porra, minha segurança de trabalho funciona, tá? Porque você consegue mostrar esses dados para eles, entendeu? Certo. Isso é super importante, tá? Então, quando a gente fala a segurança do trabalho é importante, principalmente agora nessa parte de gestão, você tem que entender disso tudo. Porque se você chegar lá na empresa pensando só em dar protetor para os caras e dar botina, você está lascado. Esquece, tá? O técnico ele tem que saber tudo, tem que saber toda essa parte de legislação. Agora tem que saber ainda mais a gestão, né? Querendo ou não, agora tem que saber ainda mais a gestão, não só a entrega. Exatamente. E aí, quando a gente fala isso, por isso que muitas empresas aí pagam muito bem para um técnico, porque o cara ele tem que conhecer todo esse universo. Um cara que ele chega lá, o cara chega chegando, chega com 2 pés no peito. Opa, e aqui, já vamos tomar isso, papapá, essas medidas, e vamos ver quanto que você está pagando de seguro. Pô, o seguro tá tal, vamos ver isso aí, filhão. Vamos tentar baixar para o ano que vem, vamos tomar medidas, vamos dar treinamento, enfim. Aí quando você consegue, nessa sua pirâmide, você vê que você tem pouco, ou na medida do possível eliminar todas essas percas, né? Eliminar parada de máquina, enfim, todo esse universo é só ponto positivo. Certo. Beleza, mano? Beleza, professor. Esclarecido agora. Tava com essa dúvida que eu tava lendo um livro aqui sobre PPP. Tá. Aí eu falei, caramba, mas contando da história, né? Que era o antigo SAT, depois agora é RAT. O PPP é o perfil profissiográfico previdenciário. Isso. Aí você está olhando, mas o RAT, o SAT, eles são seguros que eles servem justamente, antigamente, né? Então, a minha empresa tomava conta com segurança, se preocupava com segurança, mas a sua não. E aí, seja que Deus quiser. Então, as empresas, tem coisa errada, a gente tem que ser vista, né? Não adianta eu tomar um monte de precauções e pagar o mesmo imposto que o camarada ali não faz. Opa, então vamos ver. Então nós vamos dar um privilégio, nós vamos dar um bônus para quem é de prevenção e vamos dar ferro para quem é de maldição. Então, beleza. E aí a coisa começou a andar. Então, só que muitas empresas muitos técnicos não sabem disso, e a empresa também não. A empresa ela acha que o cara é tão burro que o cara chega assim, aí a contabilidade mandou, peguei lá, o governo falou que você vai ter que pagar de fator, o fator para você ser é tanto. Tá bom, eu vou pagar. Mas peraí, e esse fator vem de onde? Quem que vai falar, explicar aqui que esse fator? Não, esse fator é o seguinte, foi a merda que foi feita no ano passado, filhão. Está pagando agora. Beleza? Beleza, professor. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida sobre o tema? Beleza, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação, tá? Então, encerro a gravação.